Centro-Oeste também desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Ela será o centro das atenções dessa 4ª etapa da 3ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento terá como foco as áreas de desenvolvimento sustentável, que incluem, entre outras ações, crescimento econômico e preservação do meio ambiente. Uma região de grandes possibilidades. Essa é uma das frases mais pronunciadas em todo o debate sobre o Centro-Oeste. Nesta conferência, não poderia ser diferente. Grandes possibilidades para o Centro-Oeste. Não apenas por ser a região que mais cresceu nos últimos 20 anos, mas também por ser um campo aberto e promissor para o avanço da pesquisa científica e da inovação tecnológica. É importante que essa conferência regional possa trazer a mensagem de que a ciência, a tecnologia e a inovação tecnológica são muito importantes para o desenvolvimento e, em particular, numa região com essa biodiversidade do Cerrado, que é um dos objetivos estratégicos do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. A Conferência Regional do Centro-Oeste foi pautada pela discussão de como as políticas públicas podem ajudar ao desenvolvimento sustentável do país. Há um consenso de que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem muito a contribuir para consolidar este processo. Sem a tecnologia, sem a inovação, não há condições de competir. E tem havido uma contribuição importante, nós temos feito parcerias importantes com o governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, para alavancar esta área tão importante para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e o desenvolvimento do país. Nos últimos anos, o Brasil entrou definitivamente na briga para tornar-se o maior fornecedor mundial de alimentos. Já somos o maior exportador de café, suco de laranja, açúcar, carne bovina e de frango e o segundo do mundo em soja. Em 2004, o agronegócio exportou 39 bilhões de dólares e em 2005, a expectativa é de que esse número aumente em até 9%. A ocupação dos cerrados com a agricultura, com a pecuária, se baseou muito na gestão competente dos produtores, mas também da renda que foi gerada, mas também, principalmente, de tecnologia. Então, nós temos um exemplo maravilhoso a dar ao mundo, não só ao Brasil, de que, usando a criatividade, a organização das instituições e alguma política governamental, política pública, no sentido de incentivar as instituições, ter um projeto de desenvolvimento, dá resultado. Sob o signo expansivo dos agronegócios, o Centro-Oeste foi a região que apresentou maior participação no PIB nacional nos últimos anos. Em 1985, a participação do Centro-Oeste era de 4,8%. Em 2003, passou para 7,5%, um aumento significativo. Um exemplo do desempenho econômico da região. Entre 1985 e 2003, o crescimento do PIB do Mato Grosso do Sul foi de 275,1%, a maior expansão entre os estados. Neste início de século XXI, um dos grandes desafios da região é o de aumentar o conhecimento científico. Apesar dos indicadores positivos, o Centro-Oeste tem uma das menores concentrações de pesquisadores e cientistas do país. Apenas 5,3% desses profissionais trabalham na região. O agronegócio é a base do desenvolvimento econômico de toda a região Centro-Oeste. Nos últimos anos, os constantes investimentos feitos em treinamento de recursos humanos, pesquisas científicas e tecnológicas e na infraestrutura foram responsáveis por agregar valor aos produtos da região e, consequentemente, gerar riqueza. São dois grandes desafios que eu enxergo no Centro-Oeste. Como utilizar ciência e tecnologia para agregar valor a essas cadeias do agronegócio que são fundamentais para a geração de riqueza local, como manufaturar os produtos, como deixarmos de ser grandes produtores de matéria-prima primária e como distribuir essa riqueza. E ainda, dentro desse contexto, para atingirmos esses objetivos, conseguir diversificar a nossa base produtiva, trazer aqui tecnologias de futuro, tecnologias que estão hoje no que nós chamamos de fronteiras do conhecimento, como a nanotecnologia, a informática, a eletrônica e assim por diante.
Entre os temas abordados na Conferência do Centro-Oeste, destacou-se a necessidade de o país produzir mais, agregar mais valor aos seus produtos, se tornar mais rico e transformar essa riqueza em fator de redução das desigualdades econômicas e sociais. Se de um lado nós temos algumas fraquezas na região, questões relacionadas, por exemplo, à desigualdade, uma forte desigualdade do ponto de vista econômico e social, nós temos também oportunidades tremendas. Tá? O agronegócio é uma das oportunidades, né, que pode ser bastante alavancado. Outra área importante, que aí no caso é a aptidão do próprio Distrito Federal, é a questão das tecnologias de informação e de comunicação, onde o Distrito Federal vem se destacando como um polo na área de TI em nível nacional. Agora nós precisamos tornar isso mais forte, no sentido de, inclusive, promovermos a inserção competitiva dos nossos produtos em âmbito nacional e internacional. A necessidade e a urgência de se proteger o meio ambiente também motivaram densas discussões. Para os participantes, as inovações tecnológicas devem ser aplicadas para assegurar o desenvolvimento com preservação e responsabilidade ambientais. Entendemos que a geração de novas tecnologias e a implementação dessas tecnologias de forma sustentável, que é o grande mote atualmente, que a gente consiga aliar desenvolvimento com preservação. Isso é fundamental num país como o nosso, que tem tantas riquezas e que ainda mantém muita da sua preservação das matas, da água. A água é um bem fundamental também que temos em nosso país e no Centro-Oeste, como o Aquífero Guarani e muitos outros que temos aqui, para que possamos levar isso de forma sustentável e usufruirmos desses benefícios todos que recebemos como uma dádiva de Deus, mas que devemos trabalhá-los da forma mais inteligente e correta possível. Para garantir a expansão econômica dos estados do Centro-Oeste, as inovações tecnológicas passam a ter um papel fundamental. Pela dinâmica de sua economia, centrada nos agronegócios, a expectativa dos conferencistas é de que a região se torne um centro avançado de pesquisa agrícola e de outros segmentos estratégicos. Nós temos bons cérebros, nós estamos formando uma massa crítica de doutores, de pesquisadores no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e DF já tem estabelecido o primeiro degrau, nós estamos subindo. E agora vai depender das escolhas políticas que esses estados individualmente fizerem. Mas eu acho que daqui a muitos anos nós vamos ser conhecidos como em áreas como software, em áreas como biotecnologia, e essas áreas fortes. Há a possibilidade de nanotecnologia, o DF lançando, ou a aplicação de nanotecnologia Mato Grosso do Sul, mas com certeza a biotecnologia e biodiversidade vai jogar um papel importante. A Conferência Regional Centro-Oeste teve resultados positivos e muitas propostas para o progresso da região foram colocadas em discussão. Áreas de interesse nacional, geração de riqueza, gestão e regulamentação, inclusão social e presença internacional foram os temas debatidos, tendo como objetivo principal a adoção de ciência, tecnologia e inovação como estratégia para o desenvolvimento nacional. Especificamente no item inclusão social, o Centro-Oeste vai dar um destaque em segmentos e regiões e populações em vulnerabilidade. Nós precisamos, é urgente, mapear esses grupos em vulnerabilidade, perceber qual que é a demanda desses grupos também. Em momento nenhum eu acho que o diálogo tem que ser permanente, quer dizer, não é a academia nem a empresa que vai dizer o que vai melhorar para aquele grupo, principalmente a gente falando em inclusão social. Tem que considerar a cultura popular, tem que considerar os arranjos produtivos locais, né? Então essa ideia de tecnologias sociais, quando se pensa em inclusão social, é fundamental. Então as discussões estão indo nessa direção de conseguirmos afunilar quais são os grandes eixos, as preocupações recorrentes nos vários grupos e que nos caracteriza como região Centro-Oeste.